criar democracia participativa com o excesso de trabalho, sem ter a jornada de 40 horas, com a vedação de horas extras, né, como acontece no Brasil. Quer dizer, reduziu para 44, mas disparou hora extra, né? Então, na verdade, anulou, de certa maneira. Então, nós sempre 40 horas como um novo viés, um novo patamar civilizatório. Não é só a questão de empregos que está em causa. Como que uma pessoa que trabalha mais de 40 horas pode participar de política, da família, dos sindicatos, da vida social, do lazer e do estudo, né? Que agora a educação é a vida inteira, não tem mais não se pode pensar mais em educação, até 23 anos acabou, 24 anos acabou, né? Educação é um processo continuado e permanente. Não, isso vai excluir os que trabalham em demasia no país, né? Acho que nós temos condições de reduzir a jornada e enfrentar também outros desafios do trabalho decente, que é combater a precarização, a terceirização, toda a forma de trabalho degradante, infantil, a discriminação no trabalho por raça e gênero, né? A gente tem que, isso aí faz parte é indissociável da discussão da democracia participativa, né? Compreender e tirar as consequências de tudo relacionado com essa revalorização do mundo do trabalho. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção também no Brasil, a gente ainda não discutiu isso. A velocidade das mudanças foi tão intensa que nós não tivemos tempo ainda de pensar, e escrever, e teorizar, e refletir sobre o que aconteceu. Por exemplo, as chamadas lógicas pós-capitalistas, tão fundamentais para nós, né? A Esther falou aqui que 1/3 do mercado interno ele vem das redes de proteção social, né? E falou rapidamente, essas redes de proteção social não têm a mediação do mercado. E aí que está a questão, né? Não tem mediação do mercado, ou seja, não se regem pela competitividade, pela competição. E propicia, não cria automaticamente, mas propicia a emergência de outros valores, solidariedade em vez da competição, coletivo versus individual, né? Enfim, por tudo que enseja em termos de relações sociais. Mas também a economia popular e solidária. Esse é um ponto que nós temos, acho que não tem muita clareza ainda da importância disso, nesse novo momento aí da crise dos paradigmas neoliberais e do próprio capitalismo, né? Seja na economia rural como na urbana também. Essa economia que teve um grande desenvolvimento nesses últimos anos, foi incentivada, tem políticas públicas para isso, ela leva também a pensar a educação de uma maneira diferente. As relações sociais, que tudo desencadeia a partir daí, são muito importantes para a gente discutir a democracia participativa. O setor público é um pouco diferente. O setor público é fundamental no país, né? Acho que, felizmente, o Brasil conseguiu manter, né? Você vê nessa crise, o papel dos bancos públicos foi enorme, né? Para reduzir os spreads, para desentupir as veias do crédito, que era por onde a crise explodiu. E poucos países do mundo têm essa vantagem que nós temos de ter tantos bancos públicos. Praticamente no mundo inteiro foram privatizados, exceto China, que é outro modelo, excluída a China. Qual país do mundo que dispõe de bancos públicos tão importantes como os nossos? Banco do Brasil, Caixa Federal, BNDES, BASA, BNB, né? E os bancos estaduais praticamente desapareceram. Os bancos de fomento estaduais estão reduzidíssimos no Brasil, são 2 ou 3 bancos, né? Que aquele período neoliberal, tudo isso aí foi liquidado. Mas eu estou chamando a atenção para a rede de proteção social e economia popular e solidária, pelo que isso desdobra em termos de novos valores, novas relações. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção eu tenho ido muito ao Nordeste brasileiro, e as pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo no Nordeste do país, né? O Nordeste, a universalização das políticas sociais e as políticas públicas e as intervenções do governo Lula no Nordeste causaram uma mudança
estrutural política. Nordeste era o lugar do PFL, até anos atrás. A gente falava em Nordeste, a gente pensava, coronel, inchado e o voto. Aquelas velhas coisas são clichês. O Nordeste é a vanguarda hoje das transformações econômicas, sociais, políticas, culturais do país. O PFL praticamente acabou no Nordeste, com força política, que era a força dominante, hegemônica. Por que acabou? Porque eles, além de estar fora do poder, eles não precisam mais, essa figura intermediadora de políticas sociais não necessita mais. Para a seca, os caminhões-pipa, as cestas básicas, que a pessoa tinha que beijar a mão do coronel, da primeira-dama. Agora, a Bolsa Família é um cartão plástico. A pessoa tira o dinheiro, faz o que quer. A polícia universais, acabou com a figura intermediária. Então, o PFL afundou, depois do governo Lula. E até 98, última eleição que eu participei da Câmara, tinham elegido 103 deputados. Já em 2002, baixou para 85, mas como eles tinham perdido, 9 já pularam fora do barco antes de tomar posse. E na última eleição, 2006, eles baixaram para 65 deputados. E perderam 3 naquela debandada que dá depois da eleição. Hoje eles não têm nem mais, não tem candidato a presidência, nem vice-presidente do SER eles estão reivindicando. Eles querem apenas ser um anexo do PSDB para sobreviver. No Nordeste, hoje, você tem 3 governadores do PT, 3 do PSB, tem um do PMDB, que entrou no lugar daquele que foi caçado na Paraíba, e tem lá aquela coisa lá do Maranhão, que a gente conhece. Então, você vê, a experiência do Nordeste, e lá está acontecendo uma coisa nova, que chama território de cidadania. Nós também ainda não conseguimos absorver a importância disso. É a integração de políticas para otimizar essa libertação dos pobres, da tutela de coronéis, do clientelismo. E nós tínhamos que pensar seriamente em trazer um programa semelhante ao território de cidadania para a região metropolitana. Porque, como todo mundo sabe, desigualdade regional ela não se dá entre o centro, o sul e o nordeste ou o norte, mas se dá também em cada estado. Cada estado tem sua desigualdade regional. E se reproduz nas grandes cidades, sobretudo nas regiões metropolitanas, onde a violência impera, onde toda a perda de controle da violência se dá em todo o país, nas regiões metropolitanas. É ali que tem que se morre mais, tem mais homicídio do que no Iraque ou no Afeganistão. E os níveis de violência são enormes. E a gente sabe também que o que provoca a violência não é nem a pobreza. Nós temos milhares de comunidades de interior que têm uma vida estruturada e que não tem um homicídio a cada 20 anos, a cada 15 anos, a cada 30 anos. O pau quebra mesmo na região metropolitana. Ali é a desigualdade que é o problema, muito mais do que a pobreza. Então, o território de cidadania urbano seria talvez uma grande proposta para o próximo período. Quer dizer, o Brasil está, não sei se aqui tem isso, mas o Aécio lá, aquele modernoso lá, ele está lá fazendo uma divulgação de um PPP, parceria público-privada, para fazer presídios. Isso é imoralidade. É imoralidade completa. Quer dizer, alguns estados, que no Paraná tinham Requião, recuou disso, voltou atrás. E alguns estão implementando como se fosse a última palavra de combate à criminalidade, a privatização de presídios, por exemplo. Que é uma lógica que é assim, tão absurda que não merecia nem consideração. Porque a gente sabe que da criminalidade, da violência associada ao